Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal, Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o que preciso aprender com esta relação. Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, citrino, opção número 2, a obsidiana. Então tentem se conectar a uma das pedras, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Lembrando que essa é a parte mais importante do vídeo. Não adianta a leitura ter saído linda se vocês se conectaram com a opção errada. Então tente fazer isso com calma, dê um minutinho para vocês, tente fazer essa conexão realmente ouvindo o que o coração de vocês quer falar, tá bom? Os recadinhos de sempre, eu vou deixar meu telefone no descritivo do vídeo, quem se interessar por uma consulta particular somente na sua energia, entre em contato que eu passo as informações necessárias. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, se gosta do meu trabalho, que é uma forma de ajudar o canal a crescer e a melhorar. Quem já é inscrito, verifique se continue inscrito, porque muita gente tem reclamado que foi desinscrito do canal, tá? Acionem o sininho aí para toda vez que sair um vídeo novo, vocês forem avisados aí, vocês serem avisados do vídeo, tá bom? Então vamos lá, gente. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Vamos tentar descobrir o que preciso aprender com esta relação. Opção número 1, citrino. Opção número 2, a obsidiana. Se conectem sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês. Eu aqui vou dar andamento, só para não ficar muito longo. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha tranquilamente, tá bom? Então vamos lá. Para quem já conseguiu se conectar e escolheu o citrino, o que preciso aprender com esta relação? Para quem se conectou com o citrino. O que preciso aprender com esta relação? Para quem se conectou com o citrino, vamos ver. O que preciso aprender com esta relação? Para quem se conectou com o citrino. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do dependurado. O dependurado nos fala sobre o que? As coisas paradas, as coisas estagnadas, as coisas sem movimentação. Então o dependurado aqui já nos fala que a gente precisa ter paciência sobre a situação, né? No caminhar da coisa. Mas principalmente o dependurado nos fala que a gente precisa aprender a olhar uma situação de uma forma diferente. Se a coisa está parada, se a coisa está estagnada, a gente quer fazê-la começar a andar, vamos olhar para ela de uma forma diferente. Porque muitas vezes a gente olhando para a situação de uma forma diferente, a gente vê coisas que antes a gente não tinha visto. Então, dessa forma, a gente pode se movimentar diante da situação de uma forma diferente. Mas melhor aí, né, para a situação. De uma forma talvez mais madura, de uma forma mais objetiva. Então, o que a gente precisa aprender nessa relação, pelo dependurado, é também olhar a situação por um outro ângulo, por um outro lado. Muitas vezes esse outro ângulo, esse outro lado é pelo lado da pessoa. Então, a gente tem que saber também que a nossa opinião ou a nossa decisão não tem que ser soberana sobre as coisas, né? Então, tente se colocar um pouco no lugar do outro. Muitas vezes ajuda demais, tá? Agora, vamos ver o que o tarô nos fala da situação. O que preciso aprender com esta relação? Para quem se conectou com o citrino, a primeira opção. O que preciso aprender com essa relação? Para quem se conectou com o citrino, o que preciso aprender com esta relação? Para quem se conectou com o citrino, o que preciso aprender com essa situação? Cavaleiro de Ouros. Vamos lá? O que preciso aprender com esta relação? Cortando em 3, deck do meio. Então nós temos Cavaleiro de Ouros, 6 de paus, 6 de copas, Pajem de Ouros, novamente o dependurado e um Pajem de paus. Bom, gente, aqui nos fala o seguinte.
A gente já abre com a carta do dependurado, né, que nos pede para olhar situações de uma forma diferente, por um outro ângulo, por um outro lado. Aqui a tendência as coisas é caminharem, mas caminharem de uma forma lenta. A vitória pode chegar para vocês? Pode. Nós temos aqui um 6 de paus. O 6 de paus é a carta do sucesso, da vitória, da conquista, do triunfo, né? Muita gente aqui está separado, mas essa pessoa volta. Eu falo separado porque a gente tem aqui um 6 de copas, que é a carta da saudade, a carta da nostalgia. Mas também tem uma coisa, quem vive de passado é museu também, né, gente? Não é para ficar focando só no passado e perder oportunidades que possam surgir na sua vida. As coisas aqui têm condições de se encaminhar? Tem. Elas têm condições de se solidificar, mas de uma forma lenta, de uma forma devagar. Nós temos Cavaleiro de Ouros e nós temos Pajem de Ouros, duas cartas lentas, mas duas cartas que se encaminham para uma estabilidade, se encaminham para uma segurança. Como eu disse, muita gente aqui pode estar separado. Muitas vezes não é nem uma separação física. Muitas vezes é uma separação emocional, tá? E isso está servindo para a pessoa também enxergar a situação de uma forma diferente, de um outro jeito, por um outro prisma. Para aí sim ela conseguir se movimentar, aí sim ela conseguir vir em direção a vocês, porque a gente tem aqui o 6 de paus, a carta da vitória, do sucesso, do triunfo, mas o 6 de paus é o cavaleiro voltando da guerra, ele não está indo. Ou seja, é uma carta que nos fala muito da pessoa voltando para a nossa vida, da pessoa vindo para a nossa vida. Como eu disse, muitas vezes o afastamento não é físico. Muitas vezes você pode sentir a pessoa meio distante, a pessoa meio mudada. Mas isso, gente, está sendo bom para a pessoa enxergar situações de forma diferente. Para a pessoa também poder aí amadurecer, poder crescer como ser humano. Para aí sim poder se encaminhar em direção a vocês, oferecendo talvez algo mais sério, mais sólido, mais verdadeiro aí. Para quem está afastado, é bem provável que chegue uma procura, chegue uma mensagem aí. A gente tem aqui o Pajem de Paus, e o Pajem de Paus é aquele que vem trazer uma mensagem. Todo pajem é um mensageiro, né? Mas o Pajem de Paus é um mensageiro rápido. Desculpe, então provavelmente para a grande maioria aí que está sem comunicação, chega uma comunicação. Mas o que a gente tem que aprender com essa relação é que as coisas acontecem no momento que tem que acontecer. As coisas não acontecem na hora que a gente quer ou na velocidade que a gente quer. Aqui, com um cavaleiro de ouros e um pajem de ouros, está falando que vocês precisam aprender a ter paciência. A gente precisa aprender a confiar na espiritualidade e soltar para o universo. O que está no nosso caminho, mais cedo ou mais tarde, arruma um jeito de voltar para ele. Mas a gente precisa também se colocar na posição do outro. A gente precisa também tentar olhar a situação pelos olhos do outro. Porque muitas vezes a pessoa está enxergando a situação de um jeito e você do outro. Minha mãe sempre fala que a verdade tem 3 lados, né? O meu, o seu e o verdadeiro. Porque cada um enxerga a situação do jeito que ele está vendo, né? Mas nem sempre da forma que eu estou vendo a situação ou seja do jeito que a pessoa está enxergando. Eu sempre falei uma coisa muito séria e cada vez eu me convenço mais sobre isso. É complicado a gente mandar mensagem, porque a pessoa lê a mensagem do jeito que ela está emocionalmente no momento. Então, muitas vezes, se a pessoa está meio brava, está meio injuriado ali, ele vai ler essa mensagem com uma conotação que não foi a conotação que foi escrita. Então, a gente também muitas vezes precisa se colocar no lugar do outro, não querer que as coisas fluam e aconteçam do jeito que a gente quer, tá? Então, a gente precisa ter aqui essa relação, precisa aprender a ensinar a vocês a ter paciência e a tentar enxergar o mundo com os olhos do outro também. Se colocar na posição do outro, porque muitas vezes a posição do outro também não está confortável. Mas a gente está muito mais preocupado com o nosso posicionamento do que com o posicionamento do outro. Então, cuidado com isso. Tentem olhar a situação de uma forma mais igualitária aí. Tá? Se coloque um pouco no lugar do outro. Não tente levar tudo a ferro e fogo. Não tente fazer tudo do jeito que vocês fariam. Porque cada pessoa é um mundo.
Cada pessoa tem uma série de experiências aí que trouxe durante a vida, então cada pessoa se posiciona diante de uma situação de um determinado modo. E a gente não pode querer que a pessoa faça aquilo que a gente faria. Tá? Então isso é uma coisa que a gente tem que aprender, e tem que aprender também a conversar sobre isso, a colocar, acertar, tentar resolver as coisas. O brigar nem sempre é o melhor resultado. Tá? Mas aqui quem está afastado deve chegar uma mensagem, deve chegar uma procura, e está muito forte dessa pessoa voltar para a vida de vocês, porque além de paixão, existe aqui bastante sentimento também. Muita saudade aqui está envolvido, lembra de momentos passados, lembra de situações que vocês já tiveram juntos, tá bom? Então aqui o que a gente precisa aprender é se colocar no lugar do outro e ter um pouco de paciência para que as coisas possam acontecer da forma que tem que acontecer, e não na hora que a gente deseja que elas aconteçam, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. É uma forma de ajudar o canal a crescer e a melhorar. Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, a obsidiana. O que preciso aprender com esta relação? Para quem se conectou com a obsidiana. O que preciso aprender com esta relação? Para quem se conectou com a obsidiana, vamos ver. O que preciso aprender com esta relação? Novamente o dependurado. O dependurado nos fala sobre o que? As coisas paradas, as coisas estagnadas, muitas vezes as coisas não andando no ritmo que a gente gostaria, muitas vezes a coisa não fluindo do jeito que a gente queria. Vamos ver aqui, porque me veio muito forte, talvez essa pessoa seja presa a uma relação, a uma outra situação, então aqui provavelmente pode ser triângulo. Vamos ver o que fala aqui o resto da carta do tarô sobre a situação. O que preciso aprender com esta relação? Para quem se conectou com a obsidiana, vamos ver? O que preciso aprender com esta relação? Para quem se conectou com a obsidiana. O que preciso aprender com esta relação? Para quem se conectou com a obsidiana, vamos ver? O que preciso aprender com esta relação? Para quem se conectou com a obsidiana. Baralhado, cortando em 3, deck do meio. Aqui é a casa de triângulos. Para a grande maioria se trata de triângulo, tá, gente? Nós já abrimos com o dependurado, essa pessoa presa a alguma situação, enforcada em alguma situação, e os enamorados. Dúvidas, né? Sacerdotisa, rainha de espadas, rei de ouros, imperatriz e 3 de paus. Aqui é o pessoal do triângulo. Aqui a turma do triângulo está presente. Tá? Aqui nos fala o quê? As coisas estão paradas, as coisas estão estagnadas, as coisas estão aí não fluindo talvez do jeito que você quisesse. Tá? Os enamorados. Existe sentimento? Existe. É um sentimento profundo, é um sentimento verdadeiro, é um sentimento enraizado, tá? Que sente por vocês. Só que existem dúvidas, existem incertezas, existe a pessoa não sabendo como fazer, como agir, porque afinal de contas essa pessoa tem uma estabilidade, tem uma segurança. Acredito que a grande maioria que se conectou aqui não existe amor com a outra pessoa. O amor está com vocês, a imperatriz aqui. Mas o que acontece? Essa pessoa, querendo ou não querendo, ela tem vínculos do lado dela. Porque a rainha de espadas é uma pessoa que a gente gosta, mas não é uma pessoa que a gente ama. Então, essa rainha de espadas aqui um dia já pode ter sido uma imperatriz, já pode ter sido, a pessoa já pode ter visto essa pessoa como um companheiro ou uma companheira de vida. Hoje não mais. Hoje enxerga mais como uma amizade. Enxerga mais como alguém que se gosta, sim, mas alguém que não se ama. Alguém que a gente não se vê mais capaz de envelhecer ao lado da pessoa. De ficar velhinho ali junto com a pessoa, tá? Mas essa pessoa tem uma estabilidade. Tá? Apesar de ver vocês de uma forma muito interessante, de uma forma muito positiva,
porque vocês vêm aqui como uma imperatriz, ou seja, a pessoa que a gente gostaria de ter para a vida, a pessoa que a gente gostaria de levar para a vida, essa pessoa já tem essa estabilidade, essa segurança com outra pessoa. A gente tem um 3 de paus aqui, outra carta que nos representa muito triângulo, né? Ou seja, não é o seu caso, você não é triângulo, então com certeza você se conectou com a opção errada. Dependurado, enamorados, rainha de espadas, rei de ouros, imperatriz e 3 de paus, com certeza você se conectou com a opção errada. Então seria interessante você olhar a primeira opção, tá? Que também saiu com o dependurado como a energia principal. Pode ser que você tenha ficado em dúvida. Se você não é triângulo, você escolheu com certeza a opção errada. Aqui é muito triângulo, gente. Então aqui existe a possibilidade de um planejamento, ou seja, o que a gente precisa aprender com essa situação? Que nem tudo acontece no ritmo e no tempo que a gente precisa. As coisas têm que ser planejadas, as coisas têm que ser aí estudadas. A gente não pode fazer, se movimentar do jeito que a gente quer. Tá? Então tente olhar a situação por um ângulo diferente, tente olhar a situação por um outro lado, se coloque no lugar do outro. Tá? Porque tem muita gente que fala assim, não, vai lá, separa, já que me ama, porque tá com a outra pessoa. Gente, separação não é assim também. A pessoa não chega em casa, pega as roupas, joga dentro de uma mala e sai andando. Existe uma série de fatores, existe uma série de problemas, a gente não sabe o que acontece do lado de lá também. Então tente se colocar no lado, na situação do outro, tente olhar a situação também pelo lado do outro, porque para o outro também não é fácil, porque na verdade ninguém quer viver um triângulo. A verdade é bem essa, ninguém gosta de dividir o que a pessoa gosta com outra pessoa. E a pessoa que também está no triângulo, o que é o comprometido, também não está numa situação confortável, porque você tem que ficar ali toda hora inventando desculpas, toda hora você tem que estar dando escorregadas, fugindo, vivendo ali uma vida dupla, não é satisfatório para ninguém. Aí, mas não ama a pessoa, que não sei o que, a pessoa não larga, a pessoa está lutando da mesma forma que vocês. Então, é fácil a gente colocar a culpa no outro, é fácil a gente colocar a culpa do outro lado, mas a gente tem que ver que o outro lado também está lutando pelo que ama, pelo que quer, né? Porque eu vejo muito nos comentários, porque segura por magia, que não sei o que, não ama. Também tem uma, gente, se não amasse, se não sentisse nada, porque uma rainha de espadas a gente não ama, mas a gente tem carinho, a gente tem afeição. Se também não existisse nada ali que segurasse, já tinha saído fora. Então existe sim um carinho, existe um afeto, existe a parte financeira, existe a parte da sociedade que envolve tudo isso. Para muitos casos existem filhos, existe uma série de problemas. Se coloque no lugar do outro também. Então é muito isso aqui. Tem um monte de gente que vai dar dislike no vídeo, vai ter um monte de gente aí me xingando. Pode xingar que eu já bloqueio logo, não tem problema, tá? Eu não vou me dar o trabalho de ficar respondendo, não. Se coloque no lugar do outro. Eu vejo alguns comentários aqui que são absurdos. A pessoa querendo que o outro volte para falar que não quer, porque ele já fez a gente sofrer muito. Gente, que tipo de amor é esse? Se você quer que a pessoa volte para a pessoa sofrer como você sofreu. Então tente se colocar no lugar do outro. Muitas vezes a gente se colocando no lugar do outro, a gente entende um pouco a postura da pessoa diante da situação. A gente entende um pouco o porquê de muitas vezes fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa. Então aqui o que tem que aprender com essa situação, com essa relação, é tentar se colocar um pouco no lugar da outra pessoa. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente enxerga a vida de uma outra forma. E a partir do momento que a gente enxerga a vida de uma outra forma, de um outro ângulo, por um outro lado, a gente traz uma maior clareza, uma maior luminosidade para a situação. E a partir daí a gente pode desenvolver, planejar melhor tudo que pode acontecer, visualizar a coisa da melhor forma possível, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. É uma forma de ajudar o canal a crescer e melhorar. Com certeza muita gente não gostou da leitura de hoje, porque com certeza muita gente só quer ouvir coisa boa, coisa positiva. E eu não estou aqui para falar o que vocês querem ouvir. Eu estou aqui para falar o que saiu nas cartas.
tá bom? Gente, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.